Fala aí pessoal, beleza? Amanhã tem nova briga de foice, dessa vez Cruzeiro e Sampaio Corrêa pela Série B, jogo importantíssimo pra gente, onde precisamos voltar a somar os 3 pontos. Se por um lado nós temos alguns desfalques, por outro temos jogadores aí voltando a ser relacionados depois de um longo e tenebroso inverno. Um, na minha opinião, muito bom e o outro nem tanto assim. Vamos falar disso já já, inclusive esboçar o que seria o time ideal do Cruzeiro para amanhã. Vamos falar também dessa notificação que o Cruzeiro recebeu na justiça dessa vez sobre essa cobrança de 330 milhões referente à quebra de contrato do Dedé. Mas vamos começar falando aí sobre o aniversário de título da Libertadores de 97 do Cruzeiro. Hoje, 13 de agosto, completam 24 anos de uma das nossas principais conquistas da nossa centenária história. Aquele título da Libertadores de 97 cara, muito disputado, muito emocionante, desde as fases eliminatórias, quando o Cruzeiro passou pelo Colo-Colo nos pênaltis, ganhamos a final com aquele gol do Elivelton de perna direita e, sei lá, é muito bom quando a gente tem essas lembranças de títulos que nós já ganhamos, para a gente poder, de certa forma, lembrar o tamanho que o Cruzeiro tem na história do futebol. A verdade é que a gente atravessa um momento aí completamente ímpar na nossa história. Já tivemos alguns invernos tenebrosos também, né, como na década de 80, por exemplo, mas essa fase atual nossa, ela não é só de deficiência técnica e desportiva, né? O Cruzeiro foi assaltado fora de campo, administrações no mínimo irresponsáveis e negligentes, para não falar coisa pior. Então a gente vem atravessando um momento muito tenebroso, mas quando vem essas comemorações de datas de títulos, é muito importante para a gente, de certa forma, resgatar tudo que já vivemos e tudo que esse clube já nos proporcionou. Então aquela final no Mineirão lotado, acho que tinham 105, 106 mil pessoas, cobrança de escanteio, né, lá da ponta esquerda, onde a bola foi cobrada lá no segundo pau pelo Nonato, o zagueiro afasta ali parcialmente da entrada da área, o Elivelton pega aquele pombo sem asa de perna direita e conta, obviamente, com a colaboração do nosso querido goleiro amigo também para decretar aquele título para o Cruzeiro. Tiveram algumas atuações naquela noite ali impecáveis, como a do Dida, por exemplo, que pegou uma falta da entrada da área também cobrada rasteira pelo Juninho, um brasileiro que jogava no outro time. No rebote, o Dida cresceu e fechou o ângulo mais uma vez. Então, um título muito comemorado com algumas peças históricas no elenco do Cruzeiro, né? Tivemos Dida ali, tivemos o Gotardo, Nonato, Ricardinho, Marcelo Ramos, Elivelton. Caramba, cara, que time, que time, que time. E uma das camisas, na minha opinião, mais bonitas da história do Cruzeiro. E eu separei aqui um trecho da entrevista, do bate-papo que eu tive com o Elivelton aqui no canal lá da Azul, há mais de um ano atrás, né? O Elivelton de uma humildade tremenda, um cara muito gente fina e muito resenha. E eu vou colocar um trecho aqui para vocês, para a gente poder acompanhar junto. É rapidinho, são alguns segundos. Vamos lá. A gente não consegue ter a noção, né, de um gol desse, de um título desse, quando você está jogando. Quando você está ali, você está focado, a adrenalina tua está a mais de mil por hora, entendeu? Então você não consegue centralizar. Então, depois de 2 dias depois, puxa vida, o que eu fui fazer? Misericórdia. Marquei um gol que deu um título para um clube que é o maior clube de Minas Gerais, um clube que tem tradição. Então é isso, impressionante, né, cara, a humildade do Elivelton e como ele diz, é difícil perceber o tamanho do feito que você fez, a ficha demora a cair. E para quem quiser ver esse bate-papo na íntegra, eu vou deixar o link aí na descrição e vale a pena, é 1 hora de uma conversa muito bacana, contando algum dos episódios ali daquela Libertadores, da sua passagem pelo Cruzeiro. Então, obrigado Elivelton, obrigado Dida, obrigado a todo o elenco do Cruzeiro e a instituição também por ter nos proporcionado a oportunidade de comemorar o bicampeonato da Libertadores em 13 de agosto de 97. Obrigado demais por essa felicidade que a gente tem guardada aqui no peito. Vamos falar agora dessa dívida de 330 milhões, pessoal, referente ao Dedé.
na verdade, não necessariamente é uma dívida, e sim uma cobrança que pode se tornar uma dívida. Para quem não está ligado ainda no assunto, na semana passada eu trouxe isso aqui no canal, o Cruzeiro havia sido notificado extrajudicialmente, né, uma notificação vinda do Grupo DIS e também da GT Esportes, além dos empresários Marcos Vinícius Secundino e Giscard Salton. São empresários e grupo que participaram ali daquela contratação do Dedé vindo do Cruzeiro, do Vasco, onde eles estipularam uma cláusula indenizatória no valor de 330 milhões caso o Dedé quebrasse seu contrato com o Cruzeiro, e aí seja uma quebra amigável, uma quebra unilateral ou até mesmo uma quebra na justiça, como aconteceu. Então, eu entendo que é uma cláusula abusiva, mas eu sou apenas um cabeça de bagre aqui dando a minha opinião e trazendo a informação para vocês. Semana passada era uma notificação extrajudicial, não tinha valor algum perante a justiça, mas hoje o Cruzeiro foi notificado aí que essa notificação se tornou uma ação judicial. Então o Cruzeiro agora vai ter que responder na justiça, recorrer através dos seus advogados com relação a essa causa que foi distribuída na 22ª Vara Civil de Belo Horizonte. Obviamente que isso é só o início de uma disputa na justiça, né? O Cruzeiro vai recorrer daqui, depois o grupo recorre de lá, recorre daqui, recorre de lá. Enfim, essa é uma ação que vai demorar bastante tempo ainda na justiça, mas é preocupante que esse grupo tenha levado isso em frente, porque como eu disse na semana passada aqui, geralmente quem pede essas ações na justiça arcam com os honorários advocatícios, que são, acho que se chama honorários sucumbenciais, né? Ou seja, toda ação ela precisa de um advogado defendendo, acusando e defendendo outra parte. Então quem perde essa ação geralmente paga os honorários advocatícios, que sob uma ação tão grande dessa, de mais de 300 milhões, vai ser uma baita grana destinada aos advogados. Então, não à toa esse grupo de empresários aí acionaria o Cruzeiro na justiça se eles não tivessem alguma convicção de que essa cláusula, de que esse valor realmente é devido pelo Cruzeiro. Por outro lado, o Cruzeiro pode usar dos artifícios que quiser para tentar se defender aí, e eu como leigo, mais uma vez, digo que me soa uma cláusula bastante abusiva, porque não faz sentido para mim, mas eu sou só um cabeça de bagre aqui notificando vocês. Então vamos esperar os próximos capítulos aí para ver como vai correr essa ação na justiça. Vamos esperar algum especialista se pronunciar a respeito disso, se existe alguma chance desse grupo vencer essa ação, se o Cruzeiro está bem resguardado. Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela, mas agora é oficial. A notificação extrajudicial da semana passada virou uma ação na Justiça Civil de Belo Horizonte, beleza? E agora vamos falar de bola, que é o que a gente mais gosta aqui no canal. O Cruzeiro tem alguns desfalques para o jogo de amanhã contra o Sampaio Corrêa. A nossa briga de foice dessa vez contra o time do Sampaio Corrêa, que está muito bem na competição, brigando lá na parte superior da tabela, e o Cruzeiro tem alguns desfalques. A lista de relacionados foi solta já pelo Cruzeiro, vou colocar aqui na tela para vocês. Tá aí: Adriano, Claudinho, Dudu, Brock, Felipe Augusto, Fábio, Flávio, Giovanni, Jean Vitor, Joseph, Misericórdia, Léo Santos, Lucas França, Moreno, Pereira, Marco Antônio, Norberto, Sobis, Ramon, Rômulo, Estênio, Thiago e Wellington Ney. Então, por posição, temos dois goleiros, Fábio e Lucas França. Detalhe para o Vinícius, né, que ficou fora dessa vez. 3 laterais, Norberto, Jean Vitor e Pereira. 4 zagueiros, Léo Santos, Joseph, Ramon e Eduardo Brock. 6 meio-campistas, Rômulo, Marco Antônio, Adriano, Flávio, Giovanni e Claudinho. E no ataque são 7 nomes: Felipe Augusto, Sobis, Thiago, Moreno, Dudu, Estênio e Wellington Ney. Então, desta lista de relacionados, nós podemos notar aí alguns desfalques, como o Bruno José, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Temos também o Marcinho, que testou positivo para Covid. E temos também o Ariel Cabral, que não teve uma lesão constatada na coxa, entretanto, teve ali um desgaste muscular e ele será poupado para amanhã. Dessa lista, temos algumas novidades também, né?
Antes, falando ainda dos desfalques, temos o goleiro Vinícius, que fica fora, ele que vinha sendo a segunda opção, mas com o retorno do Lucas França, ele fica fora. E temos também o Rodolfo, que eu não sei se ele sentiu a parte física, se não se recuperou 100% ainda, mas o Rodolfo, que estava no banco no jogo passado, dessa oportunidade fica fora e dá a entrada aí para o nosso grande cabeça de bagre, Joseph. Então vamos lá. Temos o retorno do Marco Antônio, que é muito importante, muito bacana na minha opinião. Gostei do Marco Antônio ter sido relacionado e muito por causa do Marcinho ter ficado fora com essa Covid aí de última hora. Não sei se ele vai jogar, até porque tem o Giovanni Piccolomo hoje na frente dele, o próprio Claudinho, e ele hoje é a terceira opção para aquele meio campista mais ofensivo ali, mas tomara que ele tenha a oportunidade de entrar em campo e, sei lá, tentar mostrar um pouco do seu futebol pra gente. O Joseph voltando a ser relacionado, para mim é bizarro, não faz sentido o Paulo ficar fora para o Joseph fazer parte desse elenco, mas enfim, é um jogador jovem que não tem muito seu espaço ainda. E no ataque temos também o Stênio voltando aí depois de um longo e tenebroso inverno. Vamos ver se vai surgir oportunidade para ele ou não. Se eles vão jogar, eu não sei, mas pelo menos para mim já é um ponto muito positivo eles estarem fazendo parte do grupo aí do Cruzeiro. Eu fico na expectativa que o Cruzeiro possa jogar com o Sobis aberto na esquerda, Moreno centralizado e o Wellington lá do outro lado. Isso abriria espaço para um camisa 10, para um Piccolomo da vida, para um Claudinho, para um Marco Antônio, mas não sei, eu tenho receio que isso não vai acontecer, porque parece que o Luxemburgo gostou do Sobis como falso 9, e a tendência, o mais provável, eu acho que é o Felipe Augusto jogar pela ponta esquerda. E aí, aguenta coração, mas a gente já está acostumado a sofrer, né? Sobre o Covid do Marcinho, pessoal, o próprio jogador postou no seu Instagram lá o seguinte: venho aqui agradecer a todos pelas mensagens me desejando boa recuperação. Graças a Deus estou bem com sintomas leves e já em isolamento. Em breve estarei de volta para poder ajudar o Cruzeiro na nossa caminhada. Grande abraço a todos, voltarei mais forte. Então, o Marcinho aí tendo o teste de Covid apontando positivo e numa sequência após o Luxemburgo tê-lo criticado na entrevista coletiva, né? Tomara que não tenha relação alguma, tomara que realmente seja esse o motivo dele não estar entre os relacionados para a próxima partida, e deve ser mesmo, né? O problema é que a falta de credibilidade é tanta no Cruzeiro. Eu, particularmente, tenho tanta dificuldade em acreditar em tudo que vem dos bastidores do Cruzeiro que eu me questiono se isso procede ou não. Mas tomara que seja mesmo esse o motivo do afastamento do Claudinho e não que tenha havido algum desentendimento nos bastidores. E eu torço muito para que o Marcinho tenha absorvido as críticas de tal forma para ele melhorar o seu futebol, porque qualidade ele tem. Então, se ele se dedicar um pouco mais e seguir as instruções do Luxemburgo, que é um cara experiente no futebol, a tendência é que ele evolua muito. O meu time ideal para o jogo de amanhã seria o seguinte. Cadê? Tá aqui. Eu iria de Fábio, Norberto, Léo Santos, Ramon e Pereira, Adriano Rômulo no meio campo e o Giovanni de camisa 10, Sobis na esquerda, Moreno de 9 e o Wellington na direita. Não é o time ideal, considerando todo o elenco do Cruzeiro, na minha opinião, mas dentre os relacionados que nós temos para o jogo de amanhã, eu acredito que esse seja o 11 ideal. O Brock, para mim, é muito fraco, apesar que o Ramon também não é nenhuma Brastemp, mas eu ainda acho ele melhor. Na direita eu colocaria o Norberto, na esquerda o Pereira, porque ele e o Jean Vitor vêm num nível muito parecido, e o Pereira tem margem de evolução, margem para uma revenda para a Europa, então eu voltaria dando uma sequência para ele. No meio campo, muita gente pode dizer que o Flávio seja o nome ideal ao lado do Adriano, mas o Flávio ainda não conseguiu encher meus olhos não, tá, pessoal? Eu acho ele muito afobado na hora da marcação, faz muitas faltas desnecessárias, não acho que ele tem um bom passe que o Adriano tem. Enfim, o Flávio ainda não conseguiu me encher os olhos, eu iria de Adriano e Rômulo, dando uma oportunidade para o Rômulo jogar na posição dele de ofício mais uma vez. Giovanni hoje faz por merecer a condição de camisa 10, abriria o Sobis na esquerda, porque eu acho que é a única posição que ele pode render razoavelmente bem no Cruzeiro. E o outro indício muito bom para ele jogar por ali é o fato da opção ser o Felipe Augusto, que para mim não é jogador de futebol, manteria o Moreno no ataque e o Wellington indiscutivelmente na ponta direita. Então, diante dos desfalques que nós temos, eu acho que hoje esse seria o Cruzeiro ideal
para enfrentar o Sampaio Corrêa e ter boas chances aí de, quem sabe, conseguir uma vitória, que seria muito importante. Então é isso, essas foram as notícias do vídeo de hoje aí, falando sobre os desfalques do Cruzeiro, Covid do Marcinho, retorno do Marco Antônio, do Joseph, dívida, cobrança na verdade, de 330 milhões agora que se tornou uma ação na justiça. E é isso, use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que a gente possa sempre trocar uma ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor. Não sei se hoje vai ter a nossa live passar régua, porque eu acredito que eu vou ter um compromisso aí na parte da noite, então não sei se dará tempo, mas de qualquer forma, fiquem ligados aí para quem sabe dê tempo e você possa acompanhar mais uma vez. E é isso, forte abraço a todo mundo, tamo junto, é nóis.